E muitos dos nossos legisladores, não é o caso do nosso deputado Neudi, que está aqui presente, ele já foi prefeito, executivo, tem seus negócios, ele sabe o que custa, o que não custa. Tem. Agora, alguns legisladores não tiveram nunca um empregado, nem uma empregada doméstica. Estão jogando para a plateia, né? Estão jogando para a plateia e estão jogando muitas vezes com interesses eleitoreiros. Então, há essa preocupação. E não só, até para concluir o raciocínio, a preocupação das nossas entidades federativas não é só pelas empresas estabelecidas. Você sabe que Santa Catarina é um estado que precisa crescer, precisa gerar emprego, precisa trazer empresas para cá, para poder, inclusive, transformar o que nós produzimos aqui em commodity em produtos manufaturados. E cadê a segurança que essas empresas terão em vir para cá? Pô, mas eu vou me estabelecer em Santa Catarina se eu não sei nem quem é que coordena, quem é que trabalha o reajuste salarial lá e tal. Deixa eu fazer um comentário, Adílio, para não ficar só com a tua versão nesse debate, porque o seguinte, não tem sentido esse argumento. Mas não tem sentido. Na verdade, é o contrário. Eu me lembro que no dia que no 31 de janeiro, que a gente entregou o termo de compromisso entre as partes para o governador, ele elogiou esse avanço, um acerto entre capital e trabalho, de forma civilizada, e disse o seguinte: isso vai ajudar essa programação, né? Vai ajudar a atrair capitais, investimentos para Santa Catarina. Hoje, é justamente o raciocínio pela segurança inverso. jurídica. Hoje, segurança nesse jurídica ano. E política. Nesse ano. Dia 31 de janeiro de 2011 foi extremamente positivo. Será que dia 31 de janeiro de 2012 vai ser a mesma coisa? Só eu queria fazer uma segunda observação para completar o raciocínio, que é o seguinte: se esse raciocínio de vocês, catastrófico, fosse verdadeiro, isso já teria ocorrido com o salário mínimo. Veja bem, há quantos nós temos salário mínimo desde a década de 40? O salário mínimo é praticado no Brasil. Nunca se fez absurdos com o salário mínimo, ainda que, pelo contrário, os absurdos que se fez foram no sentido de achatar os seus valores reais, principalmente a partir da década de 50 até os anos 90. Mas nunca houve absurdo no sentido de querer pagar um salário fora das possibilidades do PIB brasileiro, né? O salário mínimo hoje, pelo contrário, dá segurança, porque as pessoas sabem que o salário mínimo está baseado em algo racional, que é o quê? Correção inflacionária mais o crescimento do PIB. Então, a exemplo do que ocorreu esse ano, né, que a presidente Dilma não quis dar ganho real, porque o PIB de 2009 não tinha crescido, e ela honrou o compromisso que o presidente Lula tinha feito com as centrais. A exemplo do que aconteceu, quando o PIB não crescer, não vai ter ganho real do salário mínimo. A minha defesa, viu, gente, a defesa que eu, enquanto Diese, vou fazer perante as centrais, que são as centrais que a gente assessora, é de que a política adotada para Santa Catarina, do piso estadual, seja essa política, a mesma política do salário mínimo nacional, com uma diferença: a gente se basear no PIB, na evolução do PIB de Santa Catarina. Já temos uma referência que nos dá segurança. Exatamente, mas não te preocupa que não vai ser além disso. Dificilmente se votará algo acima disso, que seja a correção inflacionária mais a variação do PIB. Ocorre exatamente isso, não é o valor atual. São os reajustes futuros a maior preocupação. Atualmente está tudo muito bem, houve um consenso, reuniões muito produtivas entre a classe empregadora e a classe laboral. Dia 31 de janeiro estava tudo sacramentado, mas a preocupação é justamente pelo país em que a gente vive, pela insegurança jurídica muitas vezes, e infelizmente a classe política, né, que está numa perfeita... permanentemente mudando inclusive às vezes de postura, isso pode comprometer. Essa é a preocupação. Fora disso, tranquilo. Isso que talvez fosse interessante, isso que o Zé Álvaro fala, mas a exemplo do acontecido a nível nacional, que já se estabeleceu a política de correção para os próximos 5 anos, embora haja, isso também vai dar algum questionamento jurídico, né? Houve inclusive no meu entendimento, uma interpretação equivocada de que o presidente vai fixar o salário pelo decreto. Não, a lei já está dizendo como é que é. O presidente apenas vai baixar, vai dizer, olha, está dito aí que é a inflação deu 7%. Está dito que é mais o crescimento do PIB, deu mais 7 mais 7, 14, o valor é tanto. Ele não vai fazer o salário mínimo. Mas acredito que nós poderíamos pensar, talvez, aqui no Estado também... Aprimorar? Aprimorar no sentido de, com a negociação que deva haver necessariamente entre trabalhadores e empresários, que se estabeleçam os mecanismos de correção futura. Porque a preocupação ela pode ser também a outra. Assim como foi manifestada aqui a preocupação, eventualmente,
de um aumento, vamos dizer, que não comporte, poderia também haver outra preocupação de haver defesas de que não haja correção, Sim. muito embora exista inflação, embora pequena, mas ela existe. Talvez estamos falando aqui mais da insegurança do processo do que propriamente a realidade dele. Agora, me permite um comentário, porque como tu está insistindo nessa questão da insegurança, acho que a gente tem que resgatar a história, até porque no início o Renato disse o seguinte, olha, nos interessa aqui os bastidores. Então é importante isso. Quando foi votada a lei, enfim, foi um processo... Santa Catarina foi o único estado brasileiro que o processo foi de baixo para cima. Os trabalhadores se mobilizaram. Sim. E, inclusive, conseguiram 46 mil assinaturas para entrar com um projeto de emenda popular. Só não entraram com esse projeto, por quê? Porque o governo se antecipou e finalmente mandou o projeto depois de 3 anos de promessa, o governo anterior. Pois bem, começou a vigorar em janeiro de 2010, né, os pisos, e chegou no meio do ano, em agosto, as centrais mandaram uma correspondência para o governo e mandaram uma correspondência para todas as entidades empresariais, espero que vocês tenham recebido, solicitando, né, reuniões, que se fizesse reuniões para discutir o mecanismo de reajuste neste ano de 2011. E foi, com muita insistência, em dezembro, as duas partes, governo e empresários, aceitaram sentar com as centrais. Aí vieram com um rosário de críticas da lei e com um rosário de sugestões de mudança, certo? Em cima da hora. E aí a posição que as centrais tomaram foi o seguinte, olha, não tem como, né, mudar esse conjunto de coisas que eles querem mudar, certo? Enfim, problemas que uma lei nova sempre tem e tudo mais, né? Alguns procedentes, outros eu não acho que tenha razão de ser, mas enfim, é a questão para ser discutida, cada um tem as suas razões, né? Cada segmento tem suas razões. As mais jurídicas até, né? Jurídicas também, de aplicação prática, que alguns problemas de enquadramento, por exemplo, esse trabalhador fica em qual piso, coisas desse tipo. Sim. E aí a conclusão que chegou é o seguinte, não dá para mudar isso na reta final. Então esse ano é só o seguinte, é só o reajuste e a nossa proposta não ficou no termo de compromisso, exato, mas ficou acertado verbalmente, né, com os empresários, é que a partir do meio do ano, talvez no máximo em agosto, se sente, as duas partes, sentem-se, né, para... E busquem uma melhor adequação, né? Buscar o seguinte, o que o empresariado está reivindicando em termos de alteração, né? E aí discutir isso, porque vocês têm que entender o seguinte, do lado dos trabalhadores também tem as reivindicações de alterações. Inclusive o setor de turismo e hospitalidade fez tensionou, inclusive junto à Assembleia, a mudança do seu patamar. Ele está no grupo 1, de passar para outro patamar. E exatamente a discussão que prevaleceu lá foi no sentido que as partes tinham que negociar e estabelecer esse mecanismo. Renato, me permite só uma intervenção. Deputado, eu gostaria de até levantar o debate aqui. Isso aqui está sendo debatido com participação do governo e tal. Por que não se inclui os funcionários públicos nessa lei? Só a iniciativa privada. Bom, a resposta daqui a pouco, depois do intervalo, também com as perguntas do José Mendonça no Roçado e também o Ayrton na Serraria. Vamos para o intervalo e até já.